Quem tá com a gente, Gui? Lucas Silva. Opa, faça as honras. O príncipe do Cruzeiro. Lucas, que prazer poder falar novamente contigo, poder ver você vestindo essa camisa maravilhosa e tá jogando fino, hein, companheiro? Parabéns pelos 2 jogos que você disputou pelo Cruzeiro até aqui. Para mim, você já começou a arrumar o meio-campo. Seja muito bem-vindo ao FDP. Prazer muito grande poder falar contigo. Boa noite a todos. Prazer é todo meu em falar com vocês. Inclusive contigo, Guilherme. Tivemos ali junto um pequeno período ali na toca. E um prazer em participar do programa. Cara, muito legal, né? Você revelado na base, outro dia até conversando com o Adroaldo, falou, pô, entrevistei o Lucas quando ele era da base e tal, não sei o quê, e agora foi entrevistar o Lucas, profissional, capitão do time, quer dizer, o mundo deu uma volta, você foi para a Europa, fez um monte de coisa e tal, não sei o quê, e volta e veste a camisa do Cruzeiro e assume a faixa de capitão. Tem um simbolismo especial nesse movimento todo? Tem, sem dúvida. Para mim, foi um motivo de muito orgulho, uma honra mesmo, de ter sido capitão nesse último jogo, né, pela ausência do Rafael, que, né, até fala que é o nosso capitão, mas quando o Pepa me solicitou para esse jogo, essa responsabilidade de capitão, de prontamente eu disse sim, estava pronto para assumir essa responsabilidade, até por ter identificação muito grande com o clube, também já na função nova, digamos assim, onde ele pretendia me utilizar, então, e também já com uma grande expectativa desse retorno aqui no clube, foi tudo somando isso e uma responsabilidade grande. Acho que fizemos um bom jogo, né, nesse último, principalmente contra o líder, e faltou o detalhezinho só do gol para ser uma partida perfeita, mas que a gente sai com uma sensação boa de um jogo de bastante volume, criamos bastante, e então, assim, um jogo, tudo que nós treinamos conseguimos aplicar no jogo. Ô Lucas, CJ que tá falando, prazer falar contigo. Cara, olha só, você chega nesse seu retorno no Cruzeiro, e aí muita gente da imprensa e muitos torcedores cruzeirenses falando assim, vamos aguardar o Lucas Silva, né? Porque o Lucas Silva, inclusive aqui tá o Lucas, na 98, no programa de manhã, no 98 Esportes, o Lucas Silva do Grêmio, ele não teve o mesmo sucesso como o Lucas Silva do Cruzeiro, lá atrás. Vamos esperar e aguardar. Cara, só que você chega em uma velocidade absurda. Contra o Atlético Paranaense, bate escanteio pro gol, joga bem. Aí eu trabalhei no último jogo e via o quanto maestro você era e o quanto à vontade você estava. É uma readaptação muito rápida. E você tirou a desconfiança da imprensa e de muitos torcedores do Cruzeiro, sabiam do seu potencial, mas enxergavam uma possibilidade de vir o Lucas Silva do Grêmio. Em pouco tempo você já voltou a ser o Lucas Silva do Cruzeiro. Como é que é isso, cara? Tem uma explicação para isso? Boa noite. Boa noite. É normal essa expectativa, né? Até quando surgi também no profissional, na minha segunda passagem, agora também. Confesso que até eu também estava apreensivo de como que seria, né, esse retorno, de como vestir o manto celeste novamente, como que seria atuações dentro de campo. Mas parece que acho que nunca saí do Cruzeiro, né? Exato. E dentro de campo me senti super à vontade. Também uma coisa que eu ressalto o tão bem recebido que eu fui pelos companheiros também, isso me deixou muito à vontade, também pela comissão técnica, também pelo excelente trabalho que faz. A comissão técnica, que tem um conhecimento também absurdo sobre futebol, conhece bem a característica do elenco, sabe bem aonde explorar. Então isso foi detalhes somando para que quando, né, tivesse a estreia, que até não foi no primeiro, não foi no segundo jogo, onde estava disponível, foi no terceiro, mas que acho que as coisas acontecem naturalmente e acho que foi nos jogos certos aí também para estrear. Também chegaram reforços pontuais, que isso eu ressaltei já também depois do jogo, que isso ajuda e muito eleva o nível do nosso elenco também. Lucas, boa noite, prazer em te receber aqui no FDP. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: a gente está aqui discutindo o lance de arbitragem
envolvendo Atlético e Palmeiras ontem. Eu queria saber o que mais tem irritado o jogador brasileiro em relação à arbitragem. Coisas que acontecem no campo ali, que o jogador fala, pô, isso tem que mudar porque isso tá chato e tá irritando demais a gente. Então, são detalhezinhos que vão somando e que no final deixa bastante irritado não só jogadores, treinadores, torcida e até mesmo comentaristas, né? Pela essa atualização que tem, de cada vez os treinadores terem melhor, né, preparo, tecnologia, até mesmo o VAR. E acho que a demora do VAR também é algo que isso irrita um pouco, né? Esfria o jogo. E, cara, e para mim, assim, particularmente, acho que quando um árbitro também dentro de campo, ele começa a compensar muito. Se, às vezes, um time tá fazendo muita falta e daqui a pouco ele começa a compensar para o outro, para, às vezes, fazer uma média, sair bem com os dois times, e aí acaba que em uns lances desse seja decisivo numa partida onde gera muita polêmica, onde deixa bastante irritado, né? Como eu falei, torcida, jogadores, treinadores, enfim. Então, acho que essa questão de compensação e também a demora do VAR. Lucas, você falou aí da determinação de uma nova função, né? Feita pelo Pepa, na conversa com o Pepa e tal. Explica para mim qual era a função e que nova função é essa, como é que é esse desenho desse posicionamento seu no time. Assim que eu cheguei, ele me chamou para conversar, disse aonde ele tinha a ideia de formação da equipe e me perguntou qual é a posição que eu mais gostava de jogar, me sentia à vontade. Disse para ele que conhecia todas as funções do meio de campo, porque eu já havia feito todas, algumas no Cruzeiro, outras funções em outras equipes, e disse para ele que gostaria de jogar mais solto, de segundo volante, poderia ser pela esquerda, poderia ser pela direita, e que tivesse mais liberdade de movimentação para ter mais a bola, fazer o time jogar, que a bola pudesse chegar no ataque com mais qualidade, mas sem perder aquela essência também de ter um equilíbrio de marcação forte no meio de campo. E nos treinamentos fizemos bastante conversa, ajuste também com outros jogadores, e deu super certo, tanto com os volantes que iniciei a partida, quanto outros também, deu muito certo. Então acho que deu muita força também para o meio de campo, e me senti super à vontade, encaixou também na formação. Acho que a gente ficou bastante consistente, sólido no meio de campo, né? Onde o futebol acontece. Então acho que já deu resultado nos últimos jogos. Boa. Ô Lucas, essa é a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Eu queria que você contasse pra gente o que você encontrou de diferente dessa vez no clube, na estrutura da Toca da Raposa, na forma de gestão do Cruzeiro. Então, foi algo que me chamou bastante atenção, né? Antes mesmo de chegar na Toca, pela a reunião que nós tivemos, pelo o projeto que eles já me apresentaram por telefone mesmo, que é um novo Cruzeiro com planejamento, com perspectiva, sem fazer loucura, dentro do padrão, e que jogadores selecionados para fazer parte desse projeto que eles contavam, e foi um desejo deles contar comigo também, então fiquei feliz nessa parte. E quando cheguei na Toca, quando eu subi profissional, inclusive quando você estava, era uma Toca, na minha segunda passagem uma outra Toca, e agora quando eu chego na minha terceira passagem é uma Toca diferente ainda. E principalmente na parte de gestão. Na parte física um pouco diferente, mas principalmente na parte de gestão, onde deixou de ser aquele clube político e é um clube realmente empresa, como eu falei, com planejamento, com perspectiva, com planejamento já desse ano, com planejamento já para o ano seguinte. Então isso dá uma confiança, uma tranquilidade para o jogador, para o torcedor, também acho que para a imprensa, e tanto se reflete dentro de campo que já começa
a colher frutos, subiu para a Série A novamente e agora também já competindo de igual para igual com os grandes clubes. Muito bom. Tem a galera para falar com o Lucas? Coloca aí, vamos ali. Ô, CDFTP, boa noite. Aqui é o Vitor Aparecida, bom demais. Já fiz minha fezinha na Estrela Bet. Aí aqui, o Lucas Silva tem que contar uma história muito boa, que ele tava no Real Madrid, e aí ele tava treinando, né, viu um menininho lá, chorando, querendo realizar o sonho de jogar no Real Madrid, e falou que não tinha capacidade e tudo, e o Lucas Silva chegou pra ele e falou assim, acredite no seu potencial, você vai ser bom, você vai conseguir chegar no Real Madrid. Sabe como é que é o nome dele hoje? É Tony Kroos. Lucas Silva é um mito. Conta essa resenha aí, Lucas. O Tony Kroos deve ter uns 8 anos a mais do que o Lucas. Meu Deus do céu. Teve isso, Lucas? Outra geração. Não teve nada disso não, foi no Real uma experiência incrível, cheguei muito novo e principalmente poder atuar, né, do lado desses grandes jogadores, principalmente do Tony Kroos, para mim foi de grande experiência, valeu muito e não foi bem essa resenha aí não. Você falou no cara e falou, deixa eu ver como é que você faz, que eu tô chegando agora. Ô Lucas, você falou e elogiou bastante o Pepa. O Cruzeiro teve num passado bem recente o Pessolano, um treinador que chega desconhecido e faz um trabalho muito bem de reestruturação e muita organização da equipe em uma Série B. Consegue o acesso. Pepa chega agora. Fala-se muito e comenta-se muito de uma, entre aspas, invasão de técnicos gringos no futebol brasileiro. Eu queria saber o que o jogador, o que vocês que estão e fazem parte desse espetáculo acham disso. Para vocês indifere, o cara tem que ser bom, tanto na gestão quanto na tática, ou vocês olham e enxergam isso com preocupação, essa invasão de técnicos portugueses, por exemplo, como é que você vê isso? Então, eu vejo, confesso que com bons olhos, acredito que independente da nacionalidade, o profissional tem que ser bom, tem que ter o conhecimento, tem que dominar mesmo ali o seu trabalho. E confesso que com o Pepa, como eu falei, já quase um mês aqui no Cruzeiro e já posso dizer que é um treinador que conhece muito de futebol, a sua comissão técnica também. Gosto muito de um time organizado, gosto de jogadores que treinam bastante, que sejam profissionais, que cuidam também do extra-campo. E eu acho que isso dos treinadores que vêm de fora, essa parte, essa cultura extra-campo, que eles preocupam bastante, e até mesmo o Pepo confessou para nós que os jogadores brasileiros são os melhores do mundo, mas que tem que melhorar em alguns aspectos, principalmente fora de campo. Mas em relação dessa, digamos, como você disse, essa invasão dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil, eu acredito que só tem a somar em relação a uma experiência nova, que somam também, e que os treinadores brasileiros também sempre vão ter oportunidades aqui, porque já são conhecidos. Então, eu acho que está em aberto e fica uma disputa boa também, não só dos jogadores, né, mas dos treinadores aí também. Ô Lucas, até onde o Cruzeiro pode ir nesse campeonato brasileiro? Ok, alguns vão dizer até a 38ª rodada, isso é brincadeira. Mas em termos de classificação, internamente, o que vocês têm conversado? É só somar ponto para não cair para a Série B? Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que o Cruzeiro tem condição de pensar em Sul-Americana e até na Libertadores. Mas como é que vocês têm trabalhado internamente essa história? É muito mais do que só permanecer na Série A, pelo o planejamento que já foi nos mostrado, pelo o nosso elenco que nós temos, que é muito competitivo, pela comissão técnica que também, como eu falei, é muito capacitada. E já um time que vem, né, da Série B e já consegue aí no final do primeiro turno já se manter numa boa colocação, e temos o segundo turno todo pela frente. Sem dúvida a gente briga sim por uma Libertadores e achando muito possível conquistar essa vaga, sabendo também, né, que não vai ser fácil, vamos enfrentar times difíceis, mas como eu falei, por todos esses detalhes,
acho que dá sim para a gente brigar não só por uma Sul-Americana, mas também por uma Libertadores e até mesmo com vaga direta. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho. A ArcelorMittal é líder em aços no Brasil, está entre as 5 empresas que mais investem em esporte no país, com recursos de incentivo, tá? É o aço oficial da Arena MRV, o estádio mais tecnológico da América Latina, que foi construído com a qualidade do aço ArcelorMittal. É também o aço oficial da Stock Car, a principal categoria de automobilismo do Brasil, que acelera com a segurança do aço ArcelorMittal nas pistas. Então você já sabe, segue o líder. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Lucas, deixa eu te perguntar o seu ponto de vista a respeito do caso do Marcelo. O lance em que ele machucou o adversário, é um lance muito feio. Imagino que vocês como jogadores, nós que viram aquilo, a sensação deve ser ainda pior do que a nossa, né? Porque é um companheiro de trabalho. Mas me parece que todo mundo meio que entendeu que não foi intencional, não foi na maldade aquilo. Ok, ele foi expulso e tal. Agora a Conmebol dá uma suspensão de 3 jogos para ele por causa do lance. Você acha que foi justo? É isso mesmo? Tinha que ter sido punido? Apesar de ter sido um lance feio, não houve a intenção? O que você pensa nisso? Então, eu vi o lance, realmente muito feio. Até mesmo deixa um pouco a partida assim, um pouco tensa, né, pela a fratura que foi. Mas conhecendo o Marcelo, tive a oportunidade de jogar com ele, e é um cara super do bem, um cara que não tem maldade nenhuma. O lance foi, ele tentou sair de uma jogada com habilidade, onde ele faz um salto, e que em momento nenhum ele se projeta para cima do adversário, o adversário que vem tentando, né, tomar a bola, e acho que num carrinho, e aí na hora que ele aterriza no solo, faz o contato ali com o adversário. Eu acho que foi bastante rigoroso. Eu acho que pela proporção, né, da fratura, a expulsão, nem sei se talvez poderia ser expulsão, mas ok. Agora, pela punição, eu acho que foi rigorosa. Acho que também deveria levar em relação ao comportamento, ao retrospecto do jogador, que não é violento. Então, acho que pelo jogo de ter sido expulso, talvez ok. Mas pela punição, acho que talvez foi rigoroso demais. Legal demais. Aqui, Gui, Oi. Temos 2 minutos. Arremata com o capitão do Cruzeiro. Ô Lucas, temos o próximo jogo contra o Palmeiras, segunda-feira lá em São Paulo. E aí, o que esperar dessa partida? E como é que ficou a situação com o Matheus Pereira de fora do time? Se abateu demais a vocês? Como é que foi? Só pra gente encerrar. Então, o Matheus chegou numa condição muito boa, já nos primeiros treinos, já em condição de jogo. Foi para jogo, e aí já na sua estreia teve um choque ali muito forte, e na hora ele disse que até perguntei hoje para ele disse que no jogo o joelho dele deu uma travada e que estava um pouco dolorido, mas nada assim. Que deu uma travadinha. Conclua pra gente. Tranquilo, então, como eu estava falando, só o joelho dele travou um pouco e que estava um pouco dolorido. Não é caso cirúrgico, mas um pouco de repouso e fortalecimento, de fisioterapia. Acredito que não para esse jogo, mas nos próximos sim. E vamos muito forte contra o Palmeiras, um jogo muito difícil lá, né? O Palmeiras tem uma equipe já entrosada, muito forte já há alguns anos, mas espírito aí e exemplo como foi o nosso último jogo, que a gente quer levar aí para a sequência do segundo turno. Lucas, obrigado. Você é um FDP VIP, volte sempre que você quiser, beleza? Muito obrigado, que agradeço a participação aí, foi um prazer. Um abraço a todos aí, boa noite. Obrigado. Valeu.